E, Kawaguchi, quando a gente olha para esse mapa da geopolítica, a gente tem a guerra da Ucrânia como uma bússola, né? Porque nós chegamos a comentar aqui, Putin propõe reforçar o seu exército. A possibilidade dele reerguer a antiga União Soviética, avançando para outros países. E nós temos a OTAN, os países aliados, reforçando com armamento e logística e dinheiro essa resistência ucraniana, que agora passa a ser uma contraofensiva. Inclusive o Kremlin admite pela primeira vez que a contraofensiva da Ucrânia obteve vitória substancial contra o exército russo na região de Kharkiv. Um dos administradores indicados pelo Kremlin para aquela área do nordeste ucraniano afirmou que os reforços foram enviados e que novas duras batalhas serão travadas ali. Dentro do mapa da geopolítica, essa bússola que está girando dentro do território ucraniano é que vai dizer para que caminho nós estamos seguindo? Sim, com certeza. Eu, comentando inicialmente que você trouxe, William, de Kharkiv, uma coisa interessante para a gente falar do campo de batalha da Ucrânia. Você teve em 24 de julho o governo do Volodymyr Zelensky falando que iniciaria uma contraofensiva de grandes proporções ali no sul da Ucrânia. E hoje a gente é surpreendido com um avanço muito grande da Ucrânia ali no Nordeste, em Kharkiv. Eles conseguiram chegar até a cidade de Izium. Por que isso é importante? Porque um dos objetivos da Rússia é tomar ali o leste da Ucrânia, chamada de Donbás. Ele já tem a parte sudeste, já está na mão deles, sul-sudeste. Então eles precisam atacar a parte norte, nordeste ali, para conseguir fechar pelos dois lados e tomar por norte e pelo sul e tomar o Donbás, que eles estão tendo alguma dificuldade de fazer isso. Quando Zelensky falou, nós vamos fazer uma contraofensiva no sul, os russos tiraram as tropas deles dessa região e mandaram para o sul para impedir essa contraofensiva. E aí o Zelensky ataca no Nordeste e toma mais ou menos 1.000 quilômetros quadrados da mão dos russos. E isso com certeza foi um baque muito grande na ofensiva russa. Não significa que a Rússia está perdendo, não é isso, gente. Mas provavelmente foi uma manobra aí de estratégia, eles prestaram atenção para onde o Zelensky estava apontando e o Zelensky apontou e atacou do outro lado e conseguiu aí uma conquista. Agora a gente sempre lembra da questão da chegada do inverno. A gente tem falado aqui no Headline sempre que o Putin ele não está avançando tanto no campo de batalha e ele espera chegar aos meses mais frios para fechar a torneira do gás e fazer a Europa, ou seja, ele quer que, segundo os analistas, que governos dos países da Europa sejam derrubados pela sua população, que vai ver, aí a gente volta à questão da ofensiva econômica, que vão ver os preços subirem cada vez mais. É a ofensiva do inverno, general inverno que a gente vem falando. E só para finalizar, a própria Premier Liz Truss, era esperado que agora, nessa semana, ela fizesse ela tomasse alguma atitude, por exemplo, congelasse os preços da energia elétrica e do aquecimento na Grã-Bretanha. Ela ganhou um fôlego maior por uma coisa impensada, que foi a morte da rainha Elizabeth II. Mas vai ter aí pelo menos 10 dias de comoção nacional, que dificilmente a população britânica vai reclamar de conta de luz, mas com o tempo essa pressão vai voltar para cima dela. E aí o que ela vai ter que fazer, que vai ser a questão que vai ficar em aberto, como que ela vai lidar com a falta de energia e a inflação durante o inverno. E aí eu queria provocar o Daoud, porque seja um político brasileiro ou um político da Rússia, da Ucrânia, dos Estados Unidos, ele sabe que para se manter no poder, ele precisa manter a economia sob controle. Ele precisa dar condições ao povo de sobreviver, porque o tema economia, ele é determinante para que ele continue comandando um país. Não tenha dúvida, William. Você coloca uma situação que é preponderante. A economia, sem dúvida, ela dá sustentação para os governos, né? Porque se você tem uma população insatisfeita em decorrência de que o seu bolso está esvaziando, né, e a sua barriga roncando, não tem governo que sustente essa situação.
Agora, eu só queria, talvez aí, o Luiz, pela sua experiência, pela sua vivência nessa questão da guerra, talvez ele possa nos ajudar. Eu converso muito com o pessoal do sistema financeiro a respeito dessa situação. Como é que nós analisamos isso? Eu acho que esse ponto é importante, o Barbieri, que também é economista, que vive nos Estados Unidos, ele vai saber. Quando nós olhamos o mercado, né, financeiro no futuro, nós percebemos que há uma certa tranquilidade, né? Por quê? Porque essa inflação, que é uma inflação de oferta, se você tem uma queda do desenvolvimento, principalmente da China e de outros países, a oferta automaticamente ela se restabelece e você não vai precisar aumentar a taxa de juros. Esse é um ponto. O outro ponto, que aí o Luiz talvez possa nos ajudar, apesar de nós estarmos falando aqui de que a Rússia vai cortar o gás da Europa, mas existe um outro entendimento entre esses países que não está nessa visão que nós temos, de que isso não vai acontecer. Quer dizer, vai ter aí uma pressão da Rússia, mas a Rússia também não pode cortar o gás, porque o gás que ela fornece para a Europa, a sobrevivência dela depende disso, né? Porque ela, com o que ela recebe da China, ela não vai ter condições de sustentar essa guerra. E essa guerra, para ela, é muito importante. O que ela fez? Ela atacou a Ucrânia, né? Zelensky atacou a Crimeia. Aí ela está meio sem ação dentro da Ucrânia. E ela sair dessa guerra sem levar um território junto é um desastre político para o Putin muito grande. E ele precisa manter a sua máquina de guerra, mesmo que minimamente ali ativa, com recursos. E qual é a forma que ele tem que ter o recurso? Vendendo gás para a Europa. Então, no sistema financeiro internacional, os grandes agentes, eles não acreditam que isso vá acontecer no inverno da Europa. Evidente que vai ter uma evolução, um avanço no preço do gás, tanto que o petróleo começa a cair, né? E o gás também começa a cair. Se você olhar o mercado futuro que está negociando petróleo e gás, você percebe que não está neste preço esse sentimento que nós estamos discutindo aqui, de que a Rússia vai cortar o gás do inverno da Europa. Por quê? Mesmo que eles tenham esse atrito, um depende do outro. Então, portanto, quando você olha cenários subjetivos que te dão mais objetividade na sua análise presente, você começa a entender que essa guerra ela tem por trás, talvez, um grande acordo, não um acordo de consenso dos países, mas um acordo de que esses países todos precisam tocar a vida, porque não é só a Europa que os dirigentes vão perder a popularidade. Putin também pode perder e já está perdendo a popularidade. Então, uma das formas que a gente tem para analisar isso é exatamente o comportamento no mercado futuro dessas commodities que começam a ceder, e isso significa que não vai ter corte de gás no inverno para a Europa. Atenção, Rede Jovem Pan, a hora certa são 11h54. Já que o Kawaguchi foi provocado, eu até aproveito, então passo a palavra para ele. Você tem 1 minuto, Kawaguchi, mas não existe a possibilidade de, por exemplo, a Rússia vender esse combustível para a Índia e a Índia revender isso? Acho que você pegou o ponto principal, William. Por um lado, sim, concordo com o professor Daoud, se eles fecham o gás totalmente, eles perdem um mercado que é muito importante para eles na Europa, mas eu acho que a estratégia da Rússia está mais por esse lado que você tocou, William. Eles ganham muito com a venda de petróleo. E eles estão vendendo petróleo para a Índia e para a China de uma forma super subsidiada, por um preço muito mais baixo. Imagina uma empresa alemã, uma BASF, por exemplo, uma química que está comprando o petróleo por um preço mais alto, porque ela está ali na Europa, tem todas as sanções, e essa vai concorrer com uma petroquímica que está lá na Índia ou que está na China. É muito mais difícil, porque quem está na Índia e está na China está comprando por um preço muito mais baixo. E quem está na Europa está comprando por um preço muito mais alto. A tendência é que essas empresas, eu falei da petroquímica, mas vários ramos, elas comecem a quebrar.
e aí você começa a ter desemprego. Então não é nem o risco do europeu congelar no inverno, porque os países podem pegar suas reservas e comprar, vai ter uma dificuldade logística para trazer fontes de energia, vai ter que racionar, é verdade, mas o grande medo são as empresas europeias começarem a quebrar por causa da concorrência desses países do Sudeste Asiático que estão recebendo energia com preço muito mais acessível. Barbieri? Bom, acho que ele tem toda a razão. A Índia é uma grande beneficiária dessa guerra. Não é que ele esteja pagando um petróleo muito barato, ele está ganhando esse petróleo proporcionalmente muito barato, como você bem colocou, ao que a Europa está pagando. Porque hoje ainda, mesmo com os descontos, tanto a Índia como a China estão comprando petróleo a um preço igual ou até superior que era antes do início da guerra. A questão é a concorrência do setor privado. Acho que você tocou o ponto fulcral disso aí. O setor privado é que está pagando a conta, né? Porque ele que está tendo que concorrer com a Índia, particularmente no setor da petroquímica, etc., e com a própria China, quando ela voltar a produzir, que terão preços assim incomparavelmente menores que a Europa e o próprio Estados Unidos. Então é o setor privado que novamente vai dar as cartas, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, na luta para tirar as sanções contra a China, impostas desde o governo do Trump, porque quem está sendo prejudicado com isso é a grande indústria eletrônica americana que tem a sua base na China, e que com a China subindo os preços em função da sua inflação, em função da situação econômica de lá, por lockdowns, etc., essas empresas americanas são as maiores lobistas que nós temos aqui nos Estados Unidos para fazer com que se baixe esse grande problema que a China teve com o aumento das tarifas aqui. Esse mundo é interessante. Barbieri, para a gente finalizar, eu gostaria da sua ajuda, porque nós não tocamos num ponto importante aqui, que é justamente o lockdown da China, que acaba interferindo também em todo esse jogo. Esse é um tema muito importante, muito interessante. E eu vejo, olha, eu tive 50 vezes na China, conheço aquele país, um pouquinho pelo menos, nunca ninguém pode dizer que conhece a China, mas o que eu vejo é o seguinte, houve um erro, na minha visão, do governo decretando lockdown. Ele sabe que não tem que se preocupar com a prestígio na população, ele tem um domínio total da população chinesa. Mas o lockdown está afetando a base, inclusive, do prestígio do atual dirigente máximo lá, que até pensou em invadir Taiwan para tentar recuperar um pouco desse prestígio e se fortalecer na sua terceira candidatura à chefia do governo da China. Esse lockdown, ele é uma coisa que nós aqui, pelo menos no Ocidente, eu tenho grande dificuldade de entender o porquê. Porque a China, o vírus saiu de lá, eles teriam forma de combater o vírus de uma maneira tão ou mais eficiente que qualquer país ocidental. Decretar o lockdown, dizem alguns analistas chineses, com os quais eu converso regularmente, que é uma forma do governo punir o Ocidente e diminuir a capacidade de reação ou sobrevivência do Ocidente, porque a China não se preocupa com isso, porque ela tem o domínio total da sua economia. Eu tenho uma certa dúvida sobre isso. Eu acho que a China entrou por um caminho não certo, está se prejudicando e poderá colocar em risco até as metas de domínio mundial que ela tinha traçado agora para 2025, para 2030, para 2034, em função desse lockdown.